A MSL Andreoli é a agência de relações públicas e marketing de influência do grupo Publicis. Eles estão presentes em 130 países. Para falar sobre o trabalho da MSL, nós convidamos hoje aqui no JR Trade o chairman da empresa, Paulo Andreoli. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Prazer é todo meu. Antes da gente começar, só quero lembrar vocês que o JR Trade está no ar toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou no seu aplicativo de podcast preferido. Paulo, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre a história da MSL. Como é que começou? Como é que você entrou na empresa? Como é que foi o início da tua carreira nesse setor? Para falar da MSL, como eu entrei, eu preciso contar um pouco da minha própria história. Eu fui muitos anos jornalista do Estadão, fui prêmio ESSO em 80, me especializei em economia, em energia. E daí o meu currículo, às vezes, tem algumas coisas diferentes do jornalismo. E depois da minha atividade jornalista, fui diretor do Estadão e depois, em 93, eu saí, não para montar uma agência, eu saí do Estadão e começaram a surgir oportunidades de consultoria, de negócios, quando eu deixei a diretoria. E o contexto era basicamente conversar com CEOs das companhias sobre as dificuldades que eles enfrentavam. E foi daí que a minha agência, na época, em 93, começou como Andreoli, não era MSL ainda, Paulo Andreoli, Assuntos Corporativos. E logo depois, aí sim, eu fui vendi para um grupo multinacional americano, 25%, e depois o grupo Publicis comprou esses 25%, comprou 51% e hoje ainda detenho 49% da agência no Brasil. São 30 anos de experiência só na América Latina. Só na América Latina. Nós temos 18 escritórios ligados à MSL Andreoli em São Paulo e já trabalhamos com mais de 15, 20 contas regionais. São contas que chegam no Brasil, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, caem aqui para operar na América Latina, para divulgar a América Latina. A MSL é o hub, é o centro dessa operação toda em todos os países da América Latina. Bateu uma curiosidade aqui, você falou que ganhou o Prêmio ESSO em 1980. Como é que foi isso? E por que você ganhou o Prêmio ESSO? Qual foi a matéria que você fez? Isso é uma coisa curiosa, porque eu era jornalista especializado em economia, tinha feito sociologia e política na Universidade de São Paulo, e eu me especializei em energia nuclear, né? Eu fiz extensão universitária em física nuclear, extensão universitária em direito nuclear na São Francisco, direito internacional. E as relações com os físicos nucleares na época era muito intensa, né? Naquela época. O Brasil fazia um programa nuclear, era o regime militar, e eu descobri exportações de urânio brasileiro para o Iraque, numa operação não muito regular e divulgada, e acabei divulgando, saiu isso no mundo inteiro. O agravante é que logo depois, com essa notícia, Israel invadiu o Iraque, bombardeou esse reator nuclear onde estava sendo processado o urânio brasileiro. E aí eu tive que abandonar um pouco, nesse período, a prática do jornalismo. Eu fui convidado a me retirar do jornalismo. Depois eu voltei como diretor do Estadão, quer dizer, depois desse período. E isso teve a ver com o início da tua carreira como consultor? Sim, porque logo depois eu comecei, então, a tive que me afastar. E aí eu comecei a buscar uma outra alternativa de trabalho e as minhas relações era muito conhecido, tinha extensas relações não só com os donos dos jornais brasileiros, como também com empresários paulistas da época, e daí começou a MSL Andreoli, como Paulo Andreoli, consultor de assuntos sensíveis de grandes corporações, que é a nossa especialidade. Gestão de crise e o trato de questões sensíveis das grandes corporações. Questões sensíveis envolvem relações com o governo, relação com a comunidade, problemas internos, adaptação da própria companhia em outros cenários. Então, eu era um consultor de estratégias de negócio ou um consultor para resolver problemas que o CEO abria e comentava e foi assim que a empresa evoluiu. E como é que você se tornou hoje o presidente, o chairman da empresa, e o que mudou de lá para cá? Um dos grandes clientes que nós tivemos logo no início da empresa foi o World Economic Forum, né, presidido pelo Klaus Schwab. E eles tinham, e têm até hoje, em janeiro, a reunião em Davos, na Suíça, reúne presidente de empresas e autoridades globais. E ele me procurou para começar essas reuniões do World Economic Forum na América Latina.
E a primeira foi em São Paulo, no Brasil, nós fizemos com eles. E ele falou, Paulo, o ano que vem a gente quer ir para a Argentina, depois queremos ir para o Chile. E eu não tinha um escritório lá. Então eu comecei a montar os escritórios parceiros nossos na América Latina há 20 e tantos anos atrás, em função da necessidade do World Economic Forum fazer os eventos. E eles estão juntos conosco até hoje, são 18 escritórios ligados a Andreoli MSL Brasil. De lá para cá mudou bastante coisa na tua vida e eu queria que você explicasse um pouco qual é a diferença entre a comunicação na Argentina, por exemplo, na Colômbia, na América Latina e no Brasil. A língua é diferente, mas a forma de tratar a comunicação também é. São culturas bastante diferentes, né? Você fazer negócio, por exemplo, com as suas relações, por exemplo, com a mídia mexicana, são completamente diferentes de com a mídia no Chile, na Argentina. Não é só uma questão de... E mesmo o idioma, todo mundo pensa que o castelhano é uma coisa só. Não, não é. Quer dizer, o acento é diferente, a forma de falar é diferente. Então, eu acho que isso é mais difícil para explicar para fora. Quando um cliente global quer fazer uma operação na América Latina, ele, de uma certa maneira, ele vê como uma coisa só, né? Com algumas variáveis culturais que ele até reconhece. Mas nas relações públicas, nas relações com autoridades, nas relações com a mídia, são coisas completamente diferentes, né? A forma de você encarar. Por exemplo, tem países onde a leitura prévia de uma entrevista pelo entrevistado é uma coisa normal, por exemplo, nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa. Na América Latina, isso já é ofensivo ao jornalista, né? Se alguém diz, olha, eu quero ler antes de você publicar. E essa liberdade que nós temos é uma liberdade que em alguns países não é muito entendida. E aqui eles às vezes não entendem por que nós não admitimos, porque eticamente não é conveniente que isso se faça, né? Aqui no Brasil, pelo menos, acho que você se sentiria incomodado se alguém pedisse para você, para revisar o texto que você escreveu, entendeu? Você sabe que muitas vezes isso aconteceu? Até na rua, com pessoas leigas ao jornalismo, elas olham, eu queria dar uma olhada na matéria antes dela ser publicada, antes dela ser veiculada na televisão, só que a matéria nem tinha sido editada, a gente estava na rua fazendo ainda, né? Mas você se sente mal, não se sente? Sim, claro. Meio ofendido. Claro, como se eu não conseguisse fazer o meu trabalho, né? Não soubesse fazer o meu trabalho. Mas assim, os jornais, uma característica importante é que o jornalismo, a prática de jornalismo na América Latina é uma prática muito respeitada internacionalmente. Nós temos um jornalismo sério. No Brasil, em alguns países da América Latina, nós temos os jornais argentinos. Você tem uma mídia ainda forte, né? Os tempos mudaram bastante para a própria mídia convencional, mas nós ainda temos força. E o nosso tipo de jornalismo sempre foi um jornalismo muito respeitado no mundo inteiro, né? E nós temos ícones do jornalismo, né? O Estadão é um deles, o Globo, a Folha. Você tem nomes importantes de jornalismo, o Tivita da Veja, né? Naquela época. Então, eu acho que eu me orgulho muito da prática de jornalismo na América Latina como um todo. Nós temos excelentes exemplos, né? Você falou que eles veem a América Latina como se fosse uma coisa só que é a mesma coisa que vê a Europa como se fosse uma coisa só. Exatamente, é a mesma coisa. E você sabe que as coisas não são muito assim. Não, totalmente diferente. Né? Eu, por exemplo, aprendi o espanhol da Espanha. Sim. E quando eu fui para a Venezuela, fui preso na Venezuela em 2017, Sim. eu fiquei perdido, é totalmente diferente a língua. Na Argentina, eu cobri a crise na Argentina também, e é outro castelhano. Eles falam um espanhol completamente diferente, que eles nem chamam de espanhol, né? O castelhano. O que o jornalismo mais me ofereceu na vida foi realmente a experiência internacional, as viagens e a oportunidade não só de conhecer culturas diferentes, como personalidades diferentes, né? Eu recebi e consegui, de uma certa maneira, conviver com Gorbachev e a Raíssa aqui. Conheci muito o comendador Enzo Ferrari, em Módena, algumas personalidades relevantes com quem eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho, né? Essa experiência sua foi fundamental para transformar a MSL numa agência internacional? Eu sempre tive curiosidade pelo mundo, sempre desde criança. Eu sempre quis viajar muito e estudar novas culturas e continuo ainda interessado nisso. O jornalismo e a atividade com a MSL me permitiram continuar nessa busca incessante e essa ansiedade de conhecer novas culturas e novas pessoas e novos desafios. Então, eu sempre encaro isso como uma experiência. É uma grande universidade a vida. A vida é uma grande universidade, na verdade. E isso tem sido muito bom para vocês, porque eu estou sabendo que desde abril a agência virou a agência de comunicação da Meta no Brasil. Sim, é verdade, Como é que tem sido esse trabalho?
Primeiro, assim, trabalhar com a Meta é um orgulho muito grande para nós e para qualquer agência. É uma empresa extremamente estruturada, organizada, exigente em todas as coisas. E nós temos uma equipe grande trabalhando com eles, um contrato de longo prazo. E, obviamente, você trabalhar para um dos ícones do desenvolvimento da tecnologia, da inovação, é um desafio permanente. E a gente tem que ficar muito atento para poder acompanhar esse ritmo de crescimento. Nossa equipe lá é jovem, não é como eu, é uma equipe muito jovem, muito mais antenada com as mudanças do que eu, e está se dando muito bem. Eu tenho muito orgulho desse cliente e outros, né? Nós temos alguns clientes no âmbito da defesa. Nós trabalhamos com a Saab, que é a empresa que faz o Gripen para a Força Aérea Brasileira. Trabalhamos com a British Aerospace na área de defesa, que tem, obviamente, vários equipamentos de defesa. E agora trabalhamos com um veículo militar que tem interesse para vender na América Latina. Então, assim, nós temos alguns desafios diferentes. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com algumas marcas mais tradicionais, a gente tem esses clientes bastante diferentes, com uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de praticar relações públicas com eles, entendeu? Muito interessante você falar sobre os clientes tradicionais, porque está na moda se falar em pauta ambiental. Não tem hoje empresa que não trate de maneira diferente a pauta ambiental como se tratava 20, 30 anos atrás. Como é que vocês lidam com isso e como é que é o trabalho da MSL Andreoli quando se trata do tema ambiental? Bom, a empresa está extremamente engajada. Nós temos algumas parcerias estratégicas com o Grupo Report, por exemplo, que é tradicional no trabalho de ESG. Nossos clientes têm essa ambição e ansiedade permanente. Eu, particularmente, eles tiram muito o sarro de mim, brincam comigo, porque pelo meu posicionamento. Eu costumo dizer o seguinte, com relação a isso. Quando o empreendedor faz um negócio, ele está baseado nos seus valores, nas suas crenças. O empreendedor nato, ele faz um negócio não necessariamente só pensando em dinheiro. Ele acredita na ideia, no conceito, no projeto, quer dizer, o discurso, na realização. O discurso não pode ser da boca para fora. O dinheiro é uma consequência para o empreendedor. Ele acredita tanto no projeto que o dinheiro, ele sabe que ele vai conquistar o que ele quer financeiramente, mas o foco dele é realizar o projeto dele. E todo empreendedor tem valores, ele tem crenças, ele acredita em algumas coisas. Em qualquer empreendimento que você vê bem sucedido ou não, por trás dele tem uma pessoa com energia para realizar. Então, certos preceitos básicos como ser ético, pagar as contas, tratar bem os funcionários, se preocupar com o meio ambiente, são naturais. Deveriam talvez ser naturais. Não precisa necessariamente, nós não precisaríamos ter uma sigla que traduzisse isso que está no interior dele. É obrigação dele. É o mínimo, né? É o mínimo que se exige de uma pessoa que queira fazer um projeto. Então, eu respeito, admiro, acho que tem muita gente envolvida em fazer as pessoas entenderem que o correto seria naturalmente serem honestas, naturalmente plantarem, naturalmente se preocuparem com o lixo, naturalmente cuidar da água. Não é bem assim. No sonho que eu sempre tenho nos empreendimentos, é no sentido que os nossos valores já existem dentro de nós. A gente aprendeu que certas coisas não se pode fazer. Então, eu admiro esse movimento de ESG e espero que um dia isso seja não só uma sigla, mas seja uma coisa natural. As pessoas têm que nascer já sabendo da obrigação de preservar a natureza e preservar o planeta, né? Quer dizer, as consequências estão aí evidentes. Então, não precisa fazer muito escolinha para fazer a coisa tem que ser natural, tem que estar na alma, porque a gente tem que preservar nós mesmos. Então, a melhor maneira é cuidar de onde a gente vive, né? É verdade. Quais são os valores da MSL, Andreoli? A MSL tem, como valores principais, ela tem a ética. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago da minha cultura de jornalista do Estadão. A inclusão, né? A diversidade. A gente acredita e pratica, não só a MSL, como todo o grupo no mundo. Então, basicamente, a honestidade, a ética, a transparência são os preceitos que os nossos clientes veem em nós e nos contratam com base nisso. É uma coisa polêmica, mas eu vou falar. Por exemplo, nós nunca trabalhamos para o governo. Por quê? Porque acho que a minha formação de jornalista, etc., eu nunca achei que seria conveniente trabalhar com empresas governamentais ou com pessoas físicas. Eu não trabalho, por exemplo, para pessoas físicas. Não trabalho para políticos, não trabalho para artistas, não trabalho para celebridades.
Só trabalho com pessoas jurídicas, com empresas. Mas não estreita muito a relação da MSL? Não, eu acho que não. Quando os nossos clientes têm alguma dificuldade com relações governamentais, nós tratamos dessas relações governamentais, ajudamos o nosso cliente junto ao órgão regulador num trabalho específico. Mas eu não posso fazer isso para um cliente e, ao mesmo tempo, trabalhar para a autoridade. Então, eu trabalho com grandes bancos, trabalhei com os maiores bancos do mundo e fundos private equity do mundo, gestores de recursos do mundo, e essa condição de não ter vínculo com o governo me favoreceu muito nesse sentido. Por outro lado, me restringe, porque o mercado governamental é um mercado muito rico, Então, eu perdi espaço nesse aspecto, mas eu preferi manter nesses 30 anos, eu nunca tive um cliente governo. Queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da MSL Andreoli na internet. A internet virou um tribunal, né, e é muito comum um cancelamento nesse tribunal, seja para empresas ou para pessoas comuns. Como é que vocês tratam esse tipo de reação do público quando envolve uma empresa que trabalha com a MSL? Na gestão de crise, eu costumo não citar o nome das empresas para as quais eu trabalho em questões mais conflituosas e mais sensíveis. Mas, hoje em dia, a internet, na verdade, ela deixou as empresas extremamente vulneráveis. Primeiro, pela rapidez com que as informações são disseminadas e, particularmente, pela capacidade de destruição de uma reputação. Rapidamente, uma notícia, não só aqui, como ela chega em uma multinacional, a notícia chega no país de origem muito rapidamente, com consequências econômico-financeiras para a empresa, em termos de valoração da própria empresa lá fora. Então, é uma questão extremamente difícil de lidar, não é fácil. Nós tivemos alguns casos aqui no Brasil extremamente complicados. Um deles envolveu um jogador de vôlei que fez uma afirmação que foi disseminada, foi muito criticado. A empresa era patrocinadora do time de vôlei. Foi um caso famoso que aconteceu. E num certo momento, eu disse aos acionistas dessa empresa, é uma grande multinacional, que, na dúvida do que eles tinham que fazer, eu disse, olha, simplesmente façam o que são os seus valores. Vocês acreditam que essa frase falada por essa pessoa, que por acaso vocês patrocinavam, etc., faz parte do rol de crenças do fundador da sua companhia? No que a companhia acredita? Quais são os valores que ela acredita? Ela acredita em igualdade, ela acredita em diversificação, ela acredita em honestidade, ela acredita no quê? Então, você pega essas crenças que lá atrás alguém defendeu como empresa, crenças da sua companhia, e aplica. Então, a resposta que eu te dou é o seguinte: se uma empresa tem valores sólidos, crenças sólidas, ela não tem problema de lidar com a comunicação. Ela não tem medo de ser cancelada, ela não tem medo de apanhar. Por quê? Porque ela está cumprindo e fazendo aquilo que ela acredita efetivamente. O que é reputação? Reputação são esses valores, depois as atitudes dos funcionários daquela companhia compatíveis com essas crenças. Eles precisam entender o que o empreendedor lá atrás entendeu, trazer isso no dia a dia, nas suas atitudes, porque quanto mais próximas as atitudes desses valores, melhor será a percepção que se terá da companhia. A reputação, na verdade, é esse círculo virtuoso onde as pessoas praticam os valores nas suas atitudes. Você acha que os valores, eles mudam? O valor da empresa, ele pode mudar? Ele tem que acompanhar as mudanças que a sociedade promove ao longo da história? Ou ele tem que seguir os valores do criador da empresa, dependendo da empresa, 30, 40 anos atrás? Honestidade não muda, né? Eu lembro que o Jornal Estado de São Paulo defende o quê? A livre iniciativa, a liberdade. Como é que você muda a liberdade? Tem determinados valores que são imutáveis. Você pode dizer, bom, existem valores que se adaptam. Eu acho que crenças são coisas que, com o tempo, elas podem, eventualmente, sofrer algum tipo de
de alteração. Mas eu acho que crença, dificilmente você muda o conceito de liberdade, o conceito de honestidade. Não dá para ser meio honesto na vida, né? Você escreveu um texto sobre reputação, Sim. né, um texto que ficou conhecido. Eu queria que você falasse sobre exatamente isso. A reputação é, além desse círculo virtuoso, é um conjunto de valores imutáveis? Ou alguns valores eles precisam ser adaptados de acordo com o que a sociedade propõe? Por exemplo, uma empresa, você pega um jornal centenário, para não dar nome de um jornal, tem alguns jornais centenários, então ele defendia a liberdade, era contra a escravidão. Claro, esse valor foi adaptado, né? Ele provavelmente hoje se adapta no processo de inclusão, né? Inclusão social, etc. Então essa é uma alteração que aconteceu ao longo da história. Ok, liberdade... Por mais que mudem os regimes, o conceito do que é liberdade, eu acho que é um conceito quase que imutável. Eu insisto nesse aspecto. O compromisso que as empresas têm que ter ao longo do tempo é tentar preservar os valores daquele primeiro senhorzinho lá atrás que fez a companhia. Queria que você falasse um pouco sobre uma coisa que realmente muda a nossa vida da água para o vinho rapidamente, que é a inteligência artificial. Agora se tornou uma revolução no mercado publicitário. Eu queria que você falasse um pouco sobre a inteligência artificial e como ela pode ser usada na publicidade. Ela já vem sendo usada com muita eficiência no próprio grupo ao qual eu pertenço. O pessoal criativo, o pessoal publicitário tem recorrido à inteligência artificial como um complemento ao seu próprio trabalho de criação. Eu, particularmente, já andei fazendo alguns experimentos, etc., mas eu, como sou muito crítico de mim mesmo, então eu não gosto do texto que a inteligência artificial faz para mim. Então, quando ela faz um texto, e eu gosto de ter o prazer de escrever. Então, assim, ela é útil, sim, eu acho que ela vai revolucionar muita coisa, sim, eu acho que ela será benéfica, sim. Tenho os meus medos, ainda tenho meus medos, mas eu, particularmente, gosto muito da minha própria criação. Eu não sei como os criativos veem isso, mas assim, a capacidade humana de criar é uma coisa que você pode delegar, né? Certamente a inteligência artificial vai fazer uma coisa muito melhor do que a sua. Acho que tem mais recursos. Mas eu ainda tenho um pouco de, e talvez pela própria idade, um pouco de, não é medo, mas um pouco de desconfiança com a inteligência artificial. Você acha que o ser humano ainda tem o seu valor? Mesmo com a inteligência artificial? Eu acho que sim. Eu acredito em alma, eu acredito em energia, eu acredito em uma força interior, entendeu? Então, eu acho que esse é o ser humano, na verdade, né? Nós não somos só uma máquina, né? Eu respeito a capacidade humana de ter consolidado e criado uma inteligência artificial que tem a capacidade bilhões de vezes mais de processamento de informações do que o nosso cérebro. Mas eu ainda acredito que a inteligência artificial ela não vai substituir a alma humana e a sensibilidade humana. Então, o que eu acho que é o nosso atributo que fica, né? Antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Você é chairman da MSL Andreoli na América Latina. O que faz o chairman numa empresa como essa? Cara, a gente trabalha muito. Na verdade, essa função, ela é a capacidade que você tem de administrar o escritório no Chile, o escritório na Colômbia, o escritório no México, o escritório na Argentina, o escritório no Equador. Então, é a capacidade que você tem de rapidamente passar para esses escritórios um briefing, um entendimento do que o cliente na Ásia está precisando com urgência. O meu papel, na verdade, é o de integrador dessas diferentes agências em diferentes países, com diferentes culturas, para atender uma demanda que chega para nós, para o atendimento de uma necessidade, às vezes imediata, ou uma gestão de crise de um cliente que precisa rapidamente de resposta. Então, o meu papel é um papel de catalisador da necessidade do cliente para passar para as agências. E, obviamente, cobrar o resultado, cobrar os caras para me darem uma satisfação do cliente, a demanda que ele tem. E Paulo, é isso. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Foi uma aula de empreendedorismo, foi uma honra te entrevistar aqui no JR Trade. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha experiência. Estou muito feliz com a entrevista também, Solar. Obrigado a você. Eu que te agradeço.
Só lembrando que o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre publicidade e marketing das marcas. Não se esqueça que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no seu aplicativo de podcast preferido. Lembrando que lá também você pode ver as outras edições do JR Trade. Não se esqueça, compartilhe informação importante, informação de qualidade na internet. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!